Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto e esse é o Um Poeta em Cada Esquina. Serpentino uma rota entre Açu e Natal. Desde a janela, os dutos são longos. Pedra é muita, água é pouca. E essa adutora é para quem? Vejo de fora o pico do Cabugi anunciando tardança. O menino dorme no espremido de gente, mãe nem levanta. Intensifico o pensar no caminho. Apagar os seus olhos dos meus. Declinar minha boca diante da sua. Reservar seu perfume do meu. Tocar apenas sua alma sem pele por baixo do coração. E sem você saber, homem, em silêncio, sempre em silêncio, seguir te amando à distância na estrada, seguir te amando à distância em qualquer praça, seguir te amando à distância em casa, e a sós, sagrar o afã silencioso desse amor. Estamos começando o último episódio dessa 4ª temporada, o 24º? Peraí. 24º episódio. Estamos muito felizes de chegar a esse momento. Ao mesmo tempo, um misto de tristeza antecipada pelo fim dessa temporada, mas na certeza de que em breve, muito em breve, voltaremos. Mas também não vamos começar esse podcast com um sentimento de tristeza, afinal de contas ainda temos mais um papo maravilhoso para ter, mais uma poeta incrível para conhecer, e vocês não perdem por esperar. Produtora cultural, comunicadora social e poeta, Renata Marques atua há 15 anos no campo da produção cultural aqui em Natal. No universo da poesia, seus escritos estão reunidos desde 2006, lá no blog Versus Poti, sobre a alcunha de Renata Mar. Além disso, ela lançou diversos fanzines, como o fanzine Tua, né? E agora chegou com esse belíssimo livro chamado Entre a Palavra e o Impulso. Com vocês, Renata Marques. Renata, seja muito bem-vinda aqui. Antes da gente começar a conversar, essa temporada a gente está se autodescrevendo antes de cada episódio para as pessoas que não conseguem nos ver, nos enxergar de outra forma. Então, eu sou Gonzaga Neto, sou um homem negro de pele clara, eu estou usando camisa preta de manga, meia manga, cheio de tatuagens, um relógio, um cabelo curtinho, sou meio calvo e com barba. Eu sou Jéssica Santos, uma mulher branca, de cabelinho curto, preto, olhos pretos, algumas tatuagens também. Estou com um top branco e por cima uma blusinha transparente de oncinha, mas marronzinha. Como é que se chama, que minha avó fala? Uma zebrinha, exato, zebrinha marrom. Doida, e um colarzinho. Doida pra ser a Juma Marroa. Oi, gente, que satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Renata Marques, tenho cabelos nos ombros, os olhos pequenos, sou um pouco bochechuda. Tô usando uma blusa amarela com um vestido rosa, batom rosa e
Acho que é isso. Maravilhosa. A gente, toda vez que vai começar um episódio, antes da gente entrar no universo da poesia, propriamente dito, na poesia de cada convidado, a gente sempre pede uma indicação. Seja de um livro, um filme, uma série, um disco, algo que você consumiu ao longo dessa sua trajetória de vida e que você diz assim, cara, eu gostaria que as pessoas consumissem isso também. Então, deixa a sua indicação para quem está nos ouvindo e para a gente também. Deixa eu pensar, uma das coisas que eu tô lendo ultimamente. Ai. Calma, me pegou um pouco de surpresa. A gente gosta disso. Quem sabe faz ao vivo. Eu fiquei aqui pensando nas coisas, mas tudo que eu tô vendo é filmes da Netflix. Uhum. Mas Pode então ser vai. Vou mostrar a série que eu tô assistindo, né? Ultimamente é o Sandman. Sim. Que é super legal, assim, tô bem encantada com... Eu não sou muito de histórias em quadrinhos, mas essa história essa coisa do mistério, dos sonhos, tem me pegado. Essa coisa do sonho aí é uma coisa que ultimamente tem me atraído, assim, esse universo. Massa. O Neil Gaiman é muito bom. Qualquer coisa que ele escreve é ótimo. Então vale a pena também conferir a outra plataforma também, que são os quadrinhos, que é espetacular. Bom, já agora, começando nossa conversa, esses dias eu tava ouvindo o Marcelino Freire falar que ele tava lá no Rio de Janeiro e encontrou o gravurista Ciro Fernandes, um senhorzinho já de 81 anos. E aí ele chegou pra Ciro e fez assim, Ciro, por onde tu começa as tuas gravuras? Quando você vai fazer a sua arte, por onde você começa? Aí Ciro olhou pra ele e disse assim, pela infância. E isso me pegou um pouco, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E todo começo desse episódio, a gente pede para o nosso convidado falar um pouco de onde ele veio, quem é sua família, sabe? Antes de ser poeta, quem é você? Então, parafraseando o Ciro, de onde veio por onde você começa, Renata? Eu sou Renata, filha de Severina e Erivan, irmã de Tiago, mãe de Samuel, nascida e crescida aqui em Natal, muito no litoral, assim, né? Acho que também, por isso também essa paixão um pouco pelo mar, que eu acho que até trouxe muito nos meus escritos em alguns momentos, por outras experiências foi se perdendo, mas sempre tem uma alusão a ele, à natureza. Então, acho que é isso. Sou uma potiguar crescida no litoral. Meus pais são do interior, veio de Serra Negra, São Paulo do Potengi. Não tenho muita vivência com o interior, fui poucas vezes, mas passei minha infância inteira no litoral, em Barra de Tabatinga. Então, acho que sou uma cria aí do litoral potiguar. Eu acho que, não sei se para todas as mulheres, mas eu percebo uma recorrência toda vez que a gente vai falar sobre poesia e sobre como começamos a escrever, existe sempre uma presença muito desses escritos meio diários, meio guardados, meio secretos de quem precisa comunicar alguma coisa e escreve ali. E aí, como é que foi esse seu contato com a literatura? Eu vou falar, vamos começar pelo grande, né? Pelo macro, de como foi, se foi a participação familiar, alguém da família, ou se foi escola, enfim, que você viu a literatura como uma potência, não necessariamente de escritora, mas de ler mesmo, e em que momento você se encontra mesmo que seja nesses rabiscos ainda secretos, começando a escrever, ainda que, enfim, né, não declaradamente poeta. Foi na escola, na infância, né? Na adolescência, acho que mais para adolescência. Eu tive dois grandes professores de português, de literatura, né? Anchela, que é uma poeta maravilhosa. O João Andrade também, né? Que tá aqui. Ele não chegou a ser meu professor, mas ele é o professor da escola, então acabava que nas atividades ali coletivas da escola, ele sempre se apresentava, colocava sua poesia. E isso sempre me encantou. Assim, a professora Anchela mesmo sempre estimulou muito a escrita e sempre trouxe muita poesia para a sala de aula. E eu sempre gostei também muito de ler. Uhum. Então, foi por aí, assim. E aí também senti essa necessidade de
escrever, de me expressar de alguma maneira, tinha os diários secretos, com códigos, né? Era tudo codificado. Outro dia, até cavacando minhas coisas, eu procurei, assim, fui tentar decifrar, porque já não tinha mais a gente fazia os códigos e fazia, né, uns papelzinhos separados para explicar os códigos. Fui tentar esses dias até decifrar algumas coisas lá, mas não consegui. Mas, assim, foi isso, começou por aí. Começou como uma necessidade mesmo de me expressar. Eu lembro também que escrevia muitos bilhetinhos e cartinhas para as minhas amigas. Demais até, assim. Eu tenho até hoje também essas caixas com essas cartas e memórias. A escrita chegou para mim por aí, na infância e adolescência. E aí, depois também, quando eu fui já um pouco mais já na fase adulta, vestibular, essas coisas... Fui procurar um curso, ficava ali entre letras, jornalismo, e também já pensando, né, nessa coisa da escrita e da comunicação. E aí, por aí foi. Também quando surgiu, comecei a escrever blog. E aí foi quando eu comecei a entender que aquela produção ali poderia ser uma produção, sei lá, artística, literária. Que massa aí. E você falando, o episódio já foi, né? O primeiro episódio. João Andrade foi meu professor. E ele foi responsável, assim, por dar aquele empurrão de incentivo, de dizer, existe algo aí que você pode trabalhar e, enfim, escrever poesia. Então, muito significativa. Às vezes a gente planeja uma temporada, convida, e aí é engraçado que as coisas elas vão se encaixando, né? As pessoas elas se conectam de alguma forma. E que bonito, mais uma vez, o professor ter esse canto, essa... Não vou dizer responsabilidade, mas ser essa pessoa que abre caminhos para que pessoas como a gente esteja hoje, né, fazendo poesia e trabalhando com arte. Obrigada a todos os professores que são essas pessoas que transmitem a arte de uma forma tão bonita para a gente, né? Eu ia perguntar uma coisa e eu esqueci. Mas você lembra o primeiro livro que você leu e que te trouxe, assim, uma sensação que te marcou, assim, mesmo? Porque a gente tem, cada um, claro que assim, termina que provavelmente a gente leu outras coisas, mas passaram batido, mas tem aquele livro que marca, que você olha para trás e faz, eu lembro daquela leitura, aquela leitura me chamou de uma forma diferente. Eu lembro de um trabalho que fiz até com a professora Michela, O Grande Mentecapto. Eu não vou lembrar agora o autor. Não lembro, mas esse livro me marcou muito porque era um projeto, não lembro exatamente, mas era um projeto onde a gente tinha que ler esse livro e recriar a história, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que eu me debrucei, sei lá, foi um trabalho que eu me dediquei muito para recriar essa história. E era um trabalho que envolvia um grupo, envolvia também, era um projeto que a gente ia concorrer a alguma coisa nacional. Então, toda essa cena, né, de concorrer nacionalmente, de estar me colocando como escritora, porque ali ela meio que estimulava, assim, vai lá, escreva uma grande história e tal. De estar refazendo uma releitura de um grande escritor também. Perdão não lembrar o nome dele, mas eu acho que uma pesquisa aí no Google a gente acha. Sim. Então, acho que essa foi uma leitura que, de alguma maneira, me despertou, assim. E eu lembro até hoje dessa história, desse livro. Sim. Qual foi o teu, Jéssica? Qual foi o teu livro que te marcou, assim? A Hora da Estrela. Da Clarice, né? Eu já acho que comentei em episódios anteriores. Não foi o primeiro, mas me marcou muito, assim. Acho que foi o momento que eu fiz, nossa, eu consegui mergulhar mesmo nessa coisa, nessa história, assim. Eu me senti parte dela. Não foi uma leitura superficial que passou, né? Assim, ela me marca muito. Eu acho que era o que eu tinha uns 15, 16 anos. Era uma atividade da escola que era, tipo assim, professora... Eu comecei a ler nesse momento. A professora passava por bimestre, você tinha que escolher qualquer livro, não importava. Podia ser quadrinho, qualquer coisa. A ideia era você ler e ao final do bimestre a gente ia apresentar para a turma sobre o que falava aquele livro e tal. E foi a partir daí que eu comecei a tomar um gosto pela leitura, porque até então eram essas leituras mais massivas de ser obrigada a ler aquele determinado livro, né? Foi num fluxo mais
eu que fui atrás, minha irmã me indicou, então tem toda essa relação mais tranquila do que uma obrigação. Apesar de ser uma atividade, mas ela deixava muito aberto. Então, A Hora da Estrela me marcou bastante, assim. O diretor me avisou aqui no ponto que o autor é Fernando Sabino. Ah, isso. Obrigada. Não, o meu, assim, não teve nenhum... Acho que a primeira série de livros que eu tomei gosto pela leitura... Lógico, li muito Turma da Mônica. Eu acho que meu contato com os quadrinhos foi o primeiro contato, de fato, com a leitura, né? Mas eu acho que tiveram duas grandes séries, assim, infantis e juvenis, que me fizeram, de fato, ler. A primeira, literatura brasileira, do Pedro Bandeiras, que era a série dos caras, que era Droga de Obediência, Droga do Amor, eram jovens na escola, e eles tinham tipo um grupinho chamado Os Caras, e eles tinham os códigos, aí desvendavam um negócio meio Scooby-Doo na escola, assim, sabe? Pedro Bandeiras, muito bom, assim, eu lembro de devorar os livros, e depois também foi a série de Harry Potter. Eu acho que, enfim, a galera na minha idade leu muito, e apesar dela estar cancelada hoje, mas assim, teve uma influência muito positiva na minha leitura. Sim, massa. E aí, Renata, como é que foi essa transição? Você falou um pouco de sair um pouco ali, de escrever na escola, de escrever nos diários, e esse movimento da professora de participar de um concurso, sabe? Ali remexeu em você alguma coisa. Como é que foi essa transição para, de fato, você dizer, talvez eu possa ser escritora, ou talvez eu seja escritora, ou se isso nunca aconteceu? Até o próprio João Andrade falou que não, eu nunca me achei poeta, assim, não me acho um poeta. Mas quando é que foi esse momento em que você disse, tá aí, sou poeta? Eu acho que acaba que esse reconhecimento vem dos outros, assim, primeiro, né? Isso, comecei a escrevia cartinhas pras amigas, todo mundo gostava, cartinha para namorado, todo mundo gostava. E aí, tipo, escreve bem, as professoras também, você escreve, você tem, né, desenrola. Aí fui pra universidade, comecei a escrever meu blog. Também, até hoje, meu blog ele é meio obscuro, assim, eu não divulgo muito e tal. Mas aí, nessa época, acho que foi logo no início do blog, que era meio que uma febre. Então, eu me relacionava muito com pessoas, inclusive, de fora da cidade. E aí, tinha feedback de outras pessoas que... Eu acho que eu não cheguei a conhecer quase ninguém com quem eu me relacionava online, através dos blogs. Mas as pessoas curtiam, gostavam, comentavam, diziam que queriam mais, queriam ver mais e tal. E aí, a partir dali, eu falei, caramba... Olha, o que eu escrevo chega nas outras pessoas de alguma maneira, né? Não que eu me considerasse escritora, mas de alguma maneira eu sabia que ele tinha algum impulso, alguma centelha. E lembro que acho que 2009, 2010, o Carlos Gugel foi fazer um projeto poético, chamava Toque de Colher Poema. Ele também sempre muito inventivo, muito experimental e tal. Ele chamou esse projeto de uma audição poética. E aí ele estava atrás de algumas pessoas, ele juntou diferentes gerações também da poesia. E nesse momento, eu não sei exatamente, acho que a Sivone indicou o meu nome para ele. E ele entrou em contato comigo. E aí ele falou que estava com esse projeto, o Toque de Colher Poema, uma audição poética, que é uma coisa experimental, cênica, jogral, cheio das ideias. E aí eu, tipo, caramba, vamos, né? Vamos, legal. E aí eu acho que a partir daí, quando, tipo, a Sivone, o Carlos Gugel, né? Nesse processo eu conheci Carito, conheci Pedro Quiles. E aí, a partir daí, eu falei, caramba, eu escrevo, né? Tipo, se Carlos Gugel, se Sivone, se Carito curtem o que eu falo, reconhecem o que eu falo, acham que é poesia, então, tipo assim, é isso, eu sou poeta. E aí, a partir daí, foi quando eu comecei a produzir meus zines também. Embora eu já tenha uma vivência de zine da universidade, era um zine muito mais voltado para música, para outras coisas. Eu fazia minhas poesias, mas nunca entrava dentro dos zines, do zine que eu participava, que era o Lado R. Os meninos, às vezes, quando até falavam, Renata, bota uma poesia aí e tal, pra gente fazer alguma coisa. Mas eu não me sentia muito segura, porque era uma coisa mais underground, o zine, né? Era uma coisa mais... E as minhas poesias sempre falaram muito de sentimento, de uma coisa introspectiva. Eu achava que não casava muito ali com o Lado R. E aí, pronto, a partir disso eu fui fazendo meus zines, comecei a fazer meus zines, distribuir ali para amigos de alguma maneira.
E cheguei a viajar, vendi um zine. Aí, na viagem também, eu criei um zine para viajar. Tipo, 2019, 2000, aí por aí, 2011. Fui dar uma viagem pela a Chapada Diamantina e tal. E aí, uma das maneiras de, né, barganhar ali um recurso foi com zine. Eu criei um zine com ilustrações. Aí já também comecei a paquerar com as artes visuais, né? Assim, tipo, sempre que meus zines, eles têm ilustrações que não são minhas, são de parceiras, de amigas com quem dialogo. E aí foi quando, tipo assim, começou, tipo, ó, tem essa centelha aí que também nunca foi uma coisa que eu quis levar como minha carreira principal. Até hoje não é, mas é uma vertente, é uma faceta minha que aí cada vez mais eu tô tentando dar vazão a isso, né? Sem querer me adiantar, mas já adiantando, tenho certeza que Jéssica vai querer perguntar sobre zine, mas eu quero... uma coisa muito presente que eu percebo na tua literatura, quando a gente dá uma lida nos teus textos, além do mar, obviamente, mas é a estrada. Eu percebo que há muita estrada em tudo que você escreve. É como se seus textos estivessem sempre de passagem, assim, que você sempre estivesse viajando. Eu queria entender um pouco de onde vem isso, de onde vem essa paixão, ou posso estar viajando também. Não, é legal ouvir, assim, porque a partir do processo do livro, eu comecei também a mergulhar mais na minha poesia. Eu escrevo o que eu sinto, o que me inspira, o que está ao meu redor. E a partir, né, do livro, eu fui começando a entender do que eu estou falando. Eu nunca me preocupei muito com o que eu estou falando. É mais no sentido de quero extravasar isso. E legal, assim, você falar essa coisa da estrada, né? Tem até um verso que eu coloco, que essa condição de estrangeiro é um estado de espírito, que também eu acho que essa coisa da estrada, do estrangeiro, do transitório, está na minha poesia. É engraçado, assim, porque desde criança eu falei que eu viajei muito mais para Tabatinga. Sim. Então, a minha infância inteira, eu veraneei em Tabatinga, então não fiz grandes viagens. Mas quando eu me tornei adulta, eu sempre tive essa vontade de querer conhecer o mundo. Assim, que vontade de viajar, de conhecer coisas, porque sempre me sentia um pouco... Não vou dizer limitada, mas assim, como se fosse cerceada aqui em Natal, né? A cidade está crescendo, sei lá, para mim, nos últimos 20 anos. Antes disso, né, era uma cidade ainda muito pequena. Até hoje, muitas coisas não chegam aqui. Então, esse meu desejo, talvez, por a estrada, seja esse desejo pelo conhecimento, por conhecer coisas novas, por ir atrás de coisas novas. E aí, na fase adulta, eu comecei a viajar. Então, teve um tempo aí na minha vida, um grande período, dos 20 até os 28 anos, por aí, onde eu, tipo, fui pro mundo, né? Tipo, botei a mochilinha nas costas, aí fui pra Chapada, fui pro Sul, fui conhecer, fui me relacionar. Acho que a própria internet possibilitou essas trocas também, né? Sim. De você fazer contatos com pessoas e ir conhecer essas pessoas pessoalmente. Foi por aí. Também, dentro desse meu processo, eu trabalhei com um tempo com o Fora do Eixo, que era uma rede coletiva que surgiu aqui em meados de 2006 e que, de alguma maneira, estimulava isso, né? Eles tinham coletivos espalhados por todos os Brasil e conectavam esses coletivos. Então, muitas das minhas viagens também foi possibilitada por essa rede de coletivos nacional. Acho que é isso. E aí, mas sobre isso, sobretudo a estrada é essa busca por conhecimento, eu acho. Um poema? Vamos pro poema. Um poema. Vamos um poema. Falando de expansão e de conhecimento, um poema. Vamos lá. Eu vou ler... Tinha separado agora Me Beija, mas a gente falou de conhecimento, expansão, eu fiquei aqui vendo se eu encontro outro, mas acho que eu vou nele mesmo. Vai. Me beija, agora mesmo, antes de chegar em casa.
Depois de noites passadas, golpes, reformas, funerais e menstruações, a lua nova jaz no céu dos pés sujos, exalando bebida, urina, axila e concreto. Me beija na rua antes de chegar em casa. Me beija na rua, à distância, louco. Me beija nu. Bebo antes de raiar o sol. Adormeço o dia. Chego em casa constelando silenciosos curativos. Na pele, no peito, nos ovários meus e das minhas irmãs. Enquanto eles dormem mais, chego em casa. Antes, me beija na rua como se tivesse coragem, e não somente hormônios. Antes, me beija na rua como se tivesse coragem. Antes, me beija na rua. Eu gosto, eu deixo, eu beijo e salivo essa água rasa, quase terra, que mora na boca e movediça o corpo inteiro. Agora mesmo, antes de chegar em casa. Eita! Me beija. Antes da gente voltar aqui pra conversa, a gente tem um recado rapidão. Só para lembrar que essa 4ª temporada, ela foi produzida com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. E que também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, da Vereadora Brisa, Yuma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet, Hidro Nordeste e da Livraria Cooperativa Cultural. E inclusive, para todos os nossos ouvintes que forem lá na Livraria Cooperativa Cultural e disserem que vieram a partir do podcast, eles vão ter 15% de desconto em livros de poesia potiguar. Então corram lá e garantam o seu. Comprem os nossos livros, por favor, que a gente precisa viver e comprar cerveja. Na verdade, Gonzaga falou que eu ia perguntar sobre Zina, e provavelmente mais à frente, mas eu fiquei curiosa. Você falou, Gurgel, como é o nome dele? Carlos Gurgel. Carlos Gurgel, verdade. Foi a partir dessa chamada e desse contato que você começou também a poesia oral, a falar poesia, porque você também gosta muito disso, tanto é que no seu lançamento presencial do livro você fez uma performance onde havia declamação dos poemas, música, enfim, a gente pode falar também sobre isso, mas eu queria entender o começo, esse contato com dizer poesia. Sim, foi aí, a partir desse momento que chegou a oralidade. Nunca foi, na verdade, assim, a minha intenção, né? Porque eu não sou uma grande oradora, assim. A oralidade, para mim, eu tenho mais facilidade no processo da escrita do que da oralidade. Às vezes, eu acho que meu pensamento, ele se embaralha, às vezes, no processo da oralidade. Eu penso muito rápido e as palavras se embaralham. Mas foi a partir daí que eu percebi que, tipo, é mais uma maneira, né, de se expressar. Então, foi quando eu comecei a buscar recitar, e aí logo em seguida, não sei se tão logo em seguida, mas da segunda experiência que eu tive com a oralidade foi no Insurgências, né, que o Tiago sempre puxando, incentivando para estar junto. E é engraçado porque a poesia, ela vem para mim em períodos, né? Ela nunca foi uma coisa assim, tipo, muito constante, meu trabalho com a poesia. Veio aí em 2010 com o Carito, aí deu um salto lá para 2015, 2016 com Insurgências, e agora 2020, que aí eu também fui retomar a poesia com o processo, não, agora eu quero escrever um livro. E aí também comecei a enxergar a poesia na oralidade, na visualidade, e, né, e aí parece que a cada ciclo vai ganhando uma nova faceta, né? Uma nova camada, a poesia. Massa isso. Mês passado, há uns 2 meses, lá em setembro, a gente participou do Flibeco, numa conversa com o Carito. E aí ele fez uma pergunta um pouco sobre isso, sobre essas multiplataformas, né? Esses multi-jeitos de se fazer arte e fazer poesia. E uma das coisas que eu estava refletindo sobre isso, eu comecei a escrever poesia escrevendo de fato,
E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais me expressar por aquilo não era mais suficiente. E aí eu comecei a falar poesia, e aí não era mais suficiente. Aí eu comecei a fazer performance com o meu corpo, porque ali não era mais suficiente, e não é suficiente, e nunca é suficiente. Eu acho que por isso que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu queria entender, já levando um pouco para esse lado da performance, que é algo que você também traz, além da oralidade, além da... Você sempre tenta mexer nos seus poemas, na questão oral, de trazer sons, de trazer silêncios, de trazer alongamento de palavras, mas também você trabalha muito a poesia do seu corpo. Então, como é que isso chegou? Isso como reverbera em você diariamente e no palco? Olha, isso, né? Para mim, a poesia, ela vem chegando, isso, como em camadas, em etapas da minha vida. Acho que tem a ver também com o meu processo de amadurecimento pessoal. Hoje, assim, estar nesse momento agora, eu tenho me sentido mais artista, mais poeta. Tipo, eu falei que lá em 2012 eu comecei a acreditar, né? Que eu tinha uma veia artística, nesse sentido de querer expressar artisticamente. E aí... veio a palavra, veio as ilustrações, que aí já não eram minhas, eram das minhas amigas, era uma maneira também, de alguma maneira, de acrescentar mais sentido ou visão a palavra, né, a poesia. E aí veio também nesse processo a oralidade, com o toque de colher poema, com os insurgências, e aí também, logo em seguida, veio o audiovisual, o audiovisual através também de performance poética. Carito, inclusive, acho que 2 videoartes que eu tenho, que eu participei de processos coletivos, foi com ele, né? Ele que é o diretor do vídeo, que é o Noturnos, e Lavínias, que foi uma performance coletiva que a gente fez com o grupo do Clowns, e Histórias Abertas, também tudo Carito agora, na verdade. Fiquei pensando no meu diretor, Carito. E aí, essa busca, né, eu acho, como eu falei, tem a ver com o meu processo de amadurecimento pessoal, de estar buscando outras formas de dar vazão a essa poesia, e, ao mesmo tempo, tem a ver com o meu processo de trabalho. Eu sempre trabalhei com produção cultural, com as artes cênicas, né, circo, teatro, e estar naquele universo vai te mostrando também, te dando... ferramentas e possibilidades, te indicando, né, caminhos. Então, acho que quando eu fechei esse ciclo de trabalho com um grupo de teatro, de artes cênicas, aquele conhecimento ficou em mim, de alguma maneira. E quando eu comecei a dar vazão novamente, né, reabrindo o ciclo da poesia na minha vida, meio que foi o passo seguinte, assim, foi pegar tudo aquilo que eu absorvi dentro do meu processo de amadurecimento e trazer para mim, que agora, né, nessa fase da minha vida, eu comecei a entender, a me priorizar como pessoa, né, tipo assim, a dar mais vazão ao que eu sinto, à minha arte. Talvez também depois do processo de ser mãe, onde você acaba também ficar muito tempo ali para um outro ser. Quando passou essa fase da maternidade, eu olhei para mim de novo e falei, meu Deus, quem eu sou agora? A gente sempre passa por esses momentos na vida. E aí foi quando, tipo, já não bastava escrever, já não bastava falar, tinha que vir para o corpo. Então, eu peguei toda essa bagagem de vivência que tive aí dos últimos anos com grupos de teatro e circo, e trouxe. Estou trazendo, estou ainda experimentando, né? E aí, tipo, não sou atriz, não sou artista circense, que eu sou. E aí, encontrei a performance, né? As artes visuais também, que é uma coisa... A imagem, a minha cara de índia, né? Que também é um outro processo também que... Porque eu também... Bem, nós mulheres, não sei, talvez Jéssica sinta isso também, que a gente tem sempre uma pressão de estar bonita, ou de ser isso, ou de ser aquilo outro. Então, eu acho que quando eu vim dar a minha cara, venho, né, nesse processo de dar um corpo ao meu poema, à minha poética, nesse sentido de me encontrar, de me colocar, de me posicionar, de
trazer, né, da forma. Porque, assim, às vezes a palavra, ela é muito valiosa, é muito potente, mas às vezes ela é muito etérea demais. Quando a gente bota um corpo, quando a gente bota uma voz, quando a gente bota uma imagem, eu acho que a palavra ganha mais potência. Sim. E aí tem essa busca pela performance palavra, pela oralidade da palavra, pela imagem da palavra. É isso, é o que eu estou buscando. Eu não sei ainda o que não sei como nasce, não sei como se desenvolve. Eu simplesmente estou tentando experimentar, sabe? Acho que isso é o incrível da performance, né? A possibilidade de experimentação desse corpo, dessa voz, dessa poética, dessas muitas coisas que existem, né? Porque a performance, ela lhe dá um leque infinito de possibilidades, né? E aí você estava falando sobre se encontrar depois desse processo de maternidade, se encontrar enquanto mulher. Existem, de fato, essas fases. Eu não sou mãe, mas eu acho que todo mundo, toda mulher tem esses momentos de preciso parar agora, me conectar comigo e entender quem é essa nova pessoa depois desses anos e tal. Aí eu fico pensando, esse livro é uma reunião de poemas de 10 anos ou mais, né? Seus, assim. Como foi juntar esses poemas desse período tão grande, são 10 anos, existem várias Renatas nesse tempo, né, assim. Então, como foi reunir esses poemas e se ver essas diversas Renatas, revisitar esses diversos sentimentos e até mesmo, não só isso, mas revisitar essa palavra que provavelmente você teve que ajustar ou não. Como foi sentir essa poética, essa palavra de tantas Renatas em 10 anos? Foi gostoso. Foi, assim, um pouco dolorido no começo. Eu senti essa necessidade de fazer, né? Como eu falei, vinha desse processo, esses ciclos que abrem e se fecham da poesia na minha vida. E 2020, no processo da pandemia, depois de fechar um ciclo pessoal e profissional, veio a pandemia. E aí eu estava também nesse processo de me ressignificar, como é que eu quero me reapresentar no mundo, como é que profissionalmente também quero me colocar, pessoalmente, né? E aí foi quando eu falei, não, eu preciso agora dar... O que mais pulsava em mim naquele momento era a poesia, né? Sim. Até por também estar muito sozinha, eu acho que, pelo menos para mim, a poesia ela é muito, muito solitária, né? Tipo, para escrever eu preciso estar só, eu não consigo estar... Preciso mergulhar em mim. Então, como a pandemia proporcionou isso, né? A gente ficou isolado e tal. Eu sentia que era um momento de retomar a poesia e agora de uma maneira diferente, né? Com o livro, consolidar ele de uma outra maneira. Sim. Mas aí não veio só o livro, né? Veio a necessidade da foto, veio a necessidade do vídeo. E revisitei, fui lá revisitar meu blog desde 2006. Fui lá catei coisas, fui começar a entender do que eu estava falando, né? Fui procurar entender o que eu estava falando, o que é que eu falei durante todos esses anos. Que Renatas que eu já fui, né? O que eu deixei de ser, o que eu queria resgatar. E aí foi isso, fiz lá um apanhado de poemas, trouxe, né, para os editores, que são Jéssica e Gonzaga, que nós foram incríveis nesse processo de, inclusive, me ajudar a entender do que eu estava falando, né, que eu compartilhei muito com vocês, que eu não sei o que vai falar o livro, eu não sei o que é, e aí a gente foi lá descobrindo, vendo o que é que ligava, né, cada coisa, E foi isso. Aí a gente conseguiu, né, encontrar uma linha que, para mim, nem existia essa linha, né? Eu fui existir nas leituras. Cada vez que eu lia, que a gente lia, e que eu lia com outros amigos também do processo, que participaram do processo, eu fui isso, me reconectando, ou querendo, ou me desfazendo, ou me despedindo também, né? Porque eu acho que dentro aqui desse processo, né, no primeiro ato, depois quem puder ter acesso ao livro, fala dessa ruptura, desse fim, desse desligamento, dessa desconexão. E isso também me ajudou, eu acho. Assim, para mim, a arte tem funcionado muito também como um processo, sei lá, terapêutico. Sim. Sabe? Funciona muito. Tanto no processo da escrita, como na construção desse livro. E aí é isso.
teve essas seleções dos poemas. Logo em seguida, eu fui trabalhar essa imagem, né? Uma imagem de que mulher é essa, que corpo é esse, que elementos são esses que estão presentes na minha poesia, que podem ser ressaltados através da imagem. E aí, também, além da imagem, o movimento. Sim. Que aí eu fui buscar um pouco também na dança. Não sei, assim... As artes, eu sempre tive muito envolvida com artes, de uma maneira geral. Desde criança, eu lembro que eu pegava meus primos, eu fazia peça de teatro, eu dirigia eles para a gente fazer a apresentação lá em Tabatinga. E a arte, para mim, por mais que a gente separe ela nas caixinhas, né? Isso é dança, isso é audiovisual, isso é teatro, isso é não sei o quê. Na verdade, a arte, ela é um todo, né? A arte, ela não é só... O circo não é só a performance, sei lá, física lá. Ela é aquilo, mas ela é a música, ela é o figurino, ela é a luz, ela é tudo. Sim. Então, quando eu quis retomar essa coisa da poesia, eu não quis me limitar também só à palavra. Então, buscar construir um novo trabalho, um trabalho novo, que aí sim eu começo também nessa fase agora, né, a entender que isso aqui é trabalho, né, que isso aqui tem além do seu valor pessoal, né, para mim ele tem um valor artístico e que a partir disso eu posso dialogar com as pessoas, né, a partir de um outro lugar dentro de mim, que é também um verso que tem no livro, que é essa busca por querer se comunicar. Me comuniquei durante um tempo como jornalista, me comuniquei um tempo como produtora cultural, me comuniquei em fases como poeta, mas agora é no momento de apresentar e me colocar no mundo de um novo lugar. Então, revisitar esses poemas foi me reconectar e me despedir também de algumas Renatas, né, que fui, e me abrir para uma nova possibilidade de ser. E aí sim, através da arte, não só da poesia, mas da arte como um todo. E, Renata, o que existe entre a palavra e o impulso? Eu ia fazer essa pergunta, você derrubou, cara. O que é que existe? Foi no ponto. Cancela esse ponto, não tá legal. Não tá favorecendo, né, brincando. O que existe entre a palavra e o impulso? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu volto para vocês. Porque eu acho que é... E aí fica na individualidade mesmo de cada um. Para mim, o que há entre a palavra impulso agora, nesse momento, talvez seja coragem. Coragem de ter atitude, de se colocar, de se apresentar, de não ter medo. Coragem de não ter medo. Acho que é isso hoje. Talvez amanhã seja uma outra palavra. E depois de amanhã uma outra palavra. Hoje seria coragem. Aí pode voltar a pergunta? Claro, Jéssica queria falar, então ela responde. Espertinha. Não sei, eu tava pensando aqui agora entre a palavra e o impulso, que pra mim o que vem entre a palavra e o impulso é o medo. Eu acho que é o oposto, eu acho que é o medo. Porque tem a palavra, aí tem o medo e tem o impulso de ir, né? Que se mistura com a coragem. Eu acho que, pra mim, eu penso nesse canto desse receio que se tem de ser, de existir enquanto... Falando de poesia, enquanto poeta, né? Que você se questiona, mas existe um impulso que leva adiante e que a gente... que a gente faz e que a gente tá aqui agora. Mas eu não acho que coragem e medo são opostos não, pelo contrário. Pra mim se você for fazer algo tipo, que você não tem medo, você não precisa de coragem. Você só usa coragem quando você tem um medo. Sim. Então eu acho que elas são mais juntas do que separadas. É porque pra mim a coragem já é a fase na minha visão nesse momento, né? A fase do ato. Eu estou na coragem de ir, com entende? medo, mas com coragem. Com medo, mas com coragem. Com medo, mas aqui pra mim, entre a palavra e o impulso mora mais o medo do que a coragem. É só o medo. Entende? É esse receio de dizer, eu não vou conseguir, eu não sei o que eu faço. E aí você vai no impulso e na coragem. Não sei. Olha, fica aí o questionamento para as pessoas colocarem nos comentários o que elas acham do que é que existe entre a palavra e o impulso. Muito sagaz esse Entre a palavra e o impulso, eu responderia que existe a poesia. E é isso. É
isso, gente. Bom, só a gente já tá se aproximando um pouco aqui do final, eu queria, assim, se possível, você falar um pouco mais sobre esse processo de misturar a sua poesia com as fotos. É curioso que eu estava no processo de produção do meu terceiro livro, quando você chegou pra conversar com a gente, eu quero fazer um livro de poesia dessa forma. Eu disse, eita porra, peraí, a gente teve basicamente ideias muito parecidas, que o meu livro também é performance, é foto, é poemas, e foi muito legal, porque a gente já tinha passado por uma experiência de como fazer isso, e você chegou e a gente fez tudo junto. Então, como é que foi esse processo da palavra atravessar as fotos, das fotos atravessarem a performance, e de você atravessar todos eles? É incrível. E também só foi possível também porque tive parcerias, né? Tive pessoas muito qualificadas e incríveis, assim, do meu lado. Desde vocês, né? Do processo das escolhas, dos poemas, de como a gente iria conduzir a estrutura do livro, as pessoas que revisaram, que me ajudaram a escolher melhor as palavras, né? Eram poemas que tinham, sei lá, poemas lá de 2012, que precisavam de atualizar. Não é que precisavam, mas eu tenho uma coisa disso com a minha poesia. Ela está sempre sendo atualizada. O próprio Carito, está falando muito dele hoje, né? Um Carito uma vez falou para mim que ele, quando escreve, ele só publica quando ele tem certeza que a poesia está ali, é aquela. Eu posto, eu publico, e amanhã, se eu achar que tem que mudar, eu mudo. Eu não tenho muita apego, não. Eu acho que a poesia, ela é viva. Então, tipo, se tem que mudar uma palavra, se tem que tirar um verso, vamos lá. E aí, por isso o processo de revisão foi tão importante. E diferente do blog, eu tive muito mais cuidado na escolha das palavras, assim, porque parece que quando a gente bota no livro, ele meio que se eterniza, não sei. A sensação que eu tenho era essa. Então, esse cuidado com as palavras existiu muito. Então, sei lá, teve 3 revisores aqui, né? Teve a Regina, o Daniel e o pessoal da revisaria. E aí, as fotos também. Viemos para foto. Quando eu pensei nas fotos, eu trabalhei tudo com artistas potiguares daqui, né? Então, a fotografia foi feita pela Guesc, que aí, para mim, é uma puta fotógrafa, uma das melhores fotógrafas aqui da cidade, porque ela trabalha com a cor, ela tem um movimento nas fotos dela, tem uma puta de uma sensibilidade. Então, quando fui escrever o projeto para fazer o livro, assim, eu falei, nossa, eu quero a foto da Guesc, porque a imagem, como ela trata e tudo, para mim, fazia muito sentido com os poemas que eu queria, ou com o olhar que eu queria dar para a poesia, para a poética. Do mesmo jeito com o vídeo. Lá, meu Deus, quem é o vídeo, tal. Aí me aproximei da Rita Machado também, que aí é poeta visual, que tem toda uma sensibilidade e que captou, assim, tudo de primeiro. Foi muito engraçado, porque ela mandou o vídeo, eu não fiz uma alteração no vídeo, gente. Eu fiz nenhuma alteração, porque foi perfeito, assim, ela casou tudo, ela entendeu a sensibilidade, as transições, tudo. Então, para conseguir realizar isso, claro, tem o meu impulso, tem a minha essência, mas sem ter essas pessoas envolvidas que me ajudaram na escolha da imagem, na direção, a direção de arte do Iago também, do figurino, que me ajudou a entender o que era esse corpo, se era que pedra, o que a gente ia usar, se era uma maquiagem, se era uma máscara, que no final a gente acabou escolhendo uma máscara. As cores, né? Tudo isso foi muito pensado, muito bem debatido e detalhado junto a essa equipe. Então, e isso também me deu muito mais confiança e segurança para me colocar nesse lugar também, né? Porque às vezes eu ficava, meu Deus, como vai ser? Mas sei lá, ter Luísa Anassim na maquiagem, me dando esse apoio, dizendo, vai lá, amiga, tá incrível. Iago, que é outro grande style, direção de arte, a Guesc, a Rita. Então, ter todas essas pessoas construindo comigo esse livro, né? Essa imagem para a poética foi, tipo, essencial para que isso ganhasse forma e para que eu tomasse coragem de colocar no mundo. É tipo, ela falando, só pra gente ir finalizando, tipo, quando você for fazer a sua performance, eu acho que
esses momentos, assim, ainda mais quando você ainda está no primeiro passo, porque para ambos foi a primeira performance, é importante uma equipe alinhada e que esteja ali comprometida, que você se sinta seguro, porque existe, nas duas questões, existe a questão do corpo, de mostrar, de estar ali, de se despir, e não estou falando só de se despir fisicamente, porque não é só isso, né? Existem outras camadas de estar nu diante da foto, diante dos poemas. E é uma soma, né? Porque o poema já é um ato de se despir. Aí você ainda coloca uma foto que te mostra mais, te revela mais. Então é importante isso. O quanto é essencial a gente ter pessoas que somam e que acreditam no que está sendo feito, né? Sim, e sobretudo também, assim, o tempo que a gente está vivendo, né? Eu acho que conseguir trazer para a nossa poética a imagem, o movimento, às vezes a oralidade, né? Trazer tudo isso hoje parece, eu acho que aproxima mais das pessoas. Sim. Né? Porque eu acho, inclusive, assim, que o livro, ele eu até brinco que ele é uma coisa... É super... Ai, me fugiu a palavra. Ele é super atual, assim, porque ele é uma coisa 3D, sabe? Se você for parar pra pensar, o livro, ele é 3D, né? Porque hoje tá tudo tão virtual. Sim. Que quando eu pego, assim, um livro, nossa, é muito tecnológico, porque ele é 3D. E aí, trazer eu acho que trazer esses outros elementos faz com que a gente se aproxime também mais das pessoas hoje. Porque só a palavra ali no papel, no blog... num mundo tão visual e num mundo tão cada vez mais, né, acelerado, talvez distancie, deixe a poesia ainda mais distante, ainda mais afastada, ainda parecendo que é uma coisa lá do século XVIII. Uhum. Então, eu acho que é um processo, é uma atualização também, assim, dos poetas. E eu acho que isso é uma coisa também que vem vindo, né? Não é à toa que a gente fez, embora a gente não soubesse um do outro, fez algo parecido, algo que outras pessoas também já estão fazendo, experimentando, e eu acho que cada vez mais a gente vai fugindo dessas caixinhas de, sei lá, artista visual, não sei o quê. Não, é artista de uma maneira geral, e a poesia e a poética tá para isso, e cada vez mais urgente também. Sim, e experimentar poéticas e estimular a sensibilidade, o sensível no mundo que a gente vive, né? Verdade. Bom, já estamos agora chegando de fato ao final. Foi uma conversa muito gostosa, muito deliciosa. Mas antes a gente queria pedir aí, queria que você contasse um pouco quais são os próximos passos. Você acabou de lançar um livro, mas quais são os próximos passos para agora, para dezembro já, né? Estamos no finalzinho de novembro. E para o ano que vem também, o que você está esperando fazer? O que você propõe fazer? Depois disso, fala um pouco as suas últimas palavras e deixa um poema para a gente também. Tá. Eu quero trabalhar mais um pouco com o livro, né? Eu fiz recentemente, lancei ele como experimento cênico, que é mais um outro produto, uma outra camada do livro. E eu quero meio que encerrar esse projeto com a exposição. Então, ainda estou em processo de elaboração, quero trabalhar com ele um pouco mais, gostaria de poder circular. Então, eu estou aí pensando em estratégias. Os próximos passos elaborar essas estratégias para que possa circular com esse livro, com um experimento, e produzir essa exposição. Sim. A princípio é isso, então eu acredito que até o primeiro semestre ali de 2023 devo estar ainda mergulhada nesse projeto do Entre a Palavra e Impulso. Tem uns videoarts também que tem para lançar, tem um que tem acesso exclusivo pelo livro, mas tenho mais 2 videoarts para lançar também, que aí devo, nesse processo da exposição, incluir esses vídeos lá. E já estou aí também querendo desenvolver novos projetos de poesia. Eu não sei se um novo livro, mas falei nessa coisa do sonho que tem rondado meus pensamentos, meus impulsos internos, vamos falar assim.
E então acho que um próximo trabalho vai ir um pouco por esse lugar, esse lugar do onírico, desse lugar, dessa coisa do sonho que a gente tem. Não, é isso, como estimular o sensível, né? Para mim, o sonho é esse lugar do mistério e do que a gente não fala muito sobre isso, né? Parece que sonhar não é importante, ou deixou de ser importante. Quem também tem lido muita coisa do Siddhartha, que fala umas coisas sobre isso. Então, o próximo trabalho vem um pouco por aí, mas aí isso deve ser lá para 2023, 2024. Ainda quero trabalhar mais o Entre a Palavra e o Impulso, porque eu acho que ainda tem bastante pano para manga aí para trocar. Não, com certeza vai vir muita coisa aí. Quem sabe esses poemas para se ler dormindo que você tá pensando. Ainda mais agora que a gente tá com um novo presidente, com certeza vai tomar posse agora dia 1º, se tudo der certo, né? Mas, enfim, eu fico muito feliz com sua presença aqui pra gente. A gente se aproximou, a gente já se conhecia, mas quando você veio falar um pouco pra gente, queria lançar um livro, a gente se aproximou mais, a gente teve um contato profundo com tua poesia e acho que a admiração cresceu muito mais, né? E com essas conversas, a gente sempre fala que esse podcast aqui é uma desculpa pra gente conversar e tomar uma cerveja com as pessoas que a gente admira. Eu acho que é basicamente isso. Então, só quero agradecer mais uma vez por você estar aqui. Jéssica vai falar um pouquinho aí, chorar, e depois você pode deixar o poema. Não, só quero agradecer, assim, não vou repetir o que Gonzaga falou. Obrigada pela disponibilidade, pela partilha, né? Esse momento de poder ouvir e conversar é sempre estimulante. E encerrar essa temporada com você está sendo bem especial. Então, muito obrigada mesmo, e vamos ouvir poesia. Vamos, obrigada a vocês, gente. Assim, eu, como eu falei, estou muito realizada com esse trabalho, com a equipe que eu consegui estar junto, assim, e sem dúvida ter vocês junto nesse processo foi muito encorajador para que ele realizasse, e a capa ficou muito legal, as escolhas, vocês mandaram muito, muito, muito bem. E eu sou muito contente, estou muito feliz por isso, e acredito que os resultados que estou colhendo não são só meus, são nossos. E aí, para fechar, vou escolher um poema que é Eu Não Gosto de Morar Longe de Você. Por favor. Eu não gosto de morar longe de você. É como ter asas de chumbo, é como ser água sussurrando sobre o gelo. A gente perde o tempo talhando a pele, não acompanha o crescimento dos pelos. Eu não gosto de morar longe de você. A gente desaprende a dar as mãos, desperdiça beijos, empoeira sentimentos, engana a saudade. Eu não gosto de morar longe. Nasci com uma dose diária de carinho para dar e receber. Eu gosto de estar por perto, mergulhar fundo, dividir o mundo, compartilhar segredo, esquentar a cama, espiar o sono, marcar com cheiro o travesseiro. Eu acredito que o amor se alimenta desses pequenos gostos. Por isso eu não gosto de morar longe de você. É como atrasar a hora do remédio. É como deixar a felicidade esperar um pouco todos os dias. Eita. Que linda. Pois é, galera. A gente também não gosta de morar longe de vocês, mas essa temporada tá acabando, né? Estamos aí nesse último episódio. E se vocês também não gostam de morar longe da gente, vocês podem se aproximar da gente através dos outros 23 episódios que já foram lançados. Então vão lá no YouTube, no Spotify, no Deezer e também agora no TikTok. E ouçam, assistam, reassistam, compartilhem com os amigos, deixem nos comentários as sugestões de poetas, enfim. Vamos fazer a poesia potiguar reverberar cada dia mais. E a conversa acabou, mas não sem antes lembrar de que esta 4ª temporada foi realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa. Também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, Livraria Cooperativa Cultural, da Vereadora Brisa, da Yuma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet e Hidronordeste.
Para saber mais sobre essa convidada e os outros 5, vão lá no Instagram, no TikTok, dá uma conferida que a gente tem vídeo poema, tem trechos das nossas conversas, lá no @umpoeta em cada esquina. Esse podcast está disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer e conta com produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa Comunica Acesse, captação e edição de áudio e de vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido, idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso, até a próxima temporada. Se curtiram, vão lá, aperta aí no curtir, comentem, compartilham, curtam, manda pros amigos, manda no grupo do Zap, agora que todo mundo parou de falar de política. E é isso, até a próxima temporada, um cheiro e até mais. Até a próxima temporada, gente, um cheiro bem grande.